que faça agora? Me dê as flores em vida, o carinho, a mão amiga, para aliviar meus ais. Depois que eu me chamar saudade, não preciso de vaidade, quero preces e nada mais. E hoje nós não quero perder tempo com o nosso palestrante, que ele tem muito o que falar. Então hoje o nosso palestrante é o Dr. José Henrique Valêncio. Que a gente nem conhece. Que quem não conhece é diretor da casa também, há 25 anos e etc. Com vocês. Boa noite. Boa noite. Tem alguém vindo pela primeira vez? Aquela hora tinha umas moças aqui, né? Bem-vindos. Abrindo o param. Hoje é a primeira vez, palhaço. Nós começamos terça-feira agora, anteontem, a 13ª turma do nosso PROBEM, Programa Básico de Educação Mediúnica. Então, quem quiser participar desse curso, que tem como finalidade principal transformar tanto quanto possível as pessoas que ministram o curso, que somos nós, e mais os nossos monitores, e os nossos alunos em pessoas e seres humanos melhores. Melhor para a vida, melhor para si próprio, melhor para as pessoas que estão à nossa volta. Não tem por finalidade apenas transformar alunos em médios da casa, muito embora isso seja quase que inevitável na maioria dos casos, mas acima de tudo, através de um pouco de estudo, 2 anos, é o curso sempre às terças-feiras, das 20 às 22, eu acho que nós já estamos na 13ª turma, porque graças a Deus, o sucesso tem sido atingido com as pessoas se tornando, se considerando e se transformando em pessoas melhores depois do final desse prazo. Nesse mês de fevereiro, por orientação da espiritualidade, nós estamos falando sobre as bem-aventuranças. Todo mundo aqui já leu alguma coisa? Já leu as bem-aventuranças? Quem já leu? Quem não leu? Só sabe ouvir falar. Tiagão, aceita. Taizinha também. Fala, pegar o Ronivon de jeito aí. As bem-aventuranças estão em 9 versos do Evangelho, por exemplo, não só dele, mas especialmente do Evangelho de Mateus. E no capítulo 5, quando ele percebe que está uma pequena elevação e vê a turma chegando, aquele monte de gente chegando, e ele pronuncia esses 9 versos, e depois dura todo o restante do capítulo 5, o capítulo 6, o capítulo 7 do Evangelho de Mateus, destrinchando aquilo que ele começou a falar no Sermão da Montanha, no que nós chamamos de bem-aventuranças. O que é uma pessoa bem-aventurada? Estamos mal, meu Deus. O que é uma pessoa bem-aventurada? Uma pessoa azarada? Uma pessoa bem aquinhoada, né? Bem-aventurada fala das venturanças, da aventura, da sorte, do êxito, do sucesso, do progresso que se possa atingir. Isso é ventura. A aventurar é conseguir exatamente isso, não só nos filmes de aventura aí quem está acostumado a ver no cinema, etc. e tal. Então, quando Jesus fala bem-aventurado, ele fala felizes, bem exitosos, aqueles que, como ele coloca aqui, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. A Fabi, inclusive, falou a respeito disso de maneira magistral na outra palestra que eu assisti. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois que obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos
por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Palavra da salvação. Palavra de traíra. O que não falta é traíra. Bem, não dá para falar sobre a profundidade de todas as bem-aventuranças. Eu escolhi uma. As bem-aventuranças, no Evangelho segundo o Espiritismo, pode pegar o Evangelho de vocês, deixa vocês trouxerem o Evangelho ou não? Sim. Tem que pôr no celular, né, Pedrão? Tem que pôr no celular. As bem-aventuranças foram colocadas por Kardec nos capítulos 5, 7, 8, 9 e 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 5, que fala exatamente sobre bem-aventurados os aflitos. Tem alguém aqui que tem passado por aflições? Eu tenho. Tem alguém que não tem passado por aflição? Acho que é difícil, né? Quando não está passando por aflição é porque não percebeu o que está acontecendo. Às vezes a pessoa está meio distraída, porque nós estamos passando por aflições constantemente. Por quê? Jesus foi claro no finalzinho do seu trabalho na terra: no mundo tereis aflições ou tribulações. Se ele falou, se com ele foi assim, imagine então como não é conosco. Eu separei então esse capítulo, o capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Na hora que você está com o pneu furado, chuva caindo, atrasado para a entrevista de emprego que você está esperando, que vai ser a salvação da horta ou da roça, a mulher ligando pedindo para você comprar um outro amaciante, que você comprou o amaciante errado, chuva no lombo, você vai pegar o step está furado, e você percebe que o bagulho está ficando louco. Você consegue imaginar que você é um bem-aventurado? Parece que não, né? Então eu acho que nós precisamos desenvolver um pouco mais o tema. E como eu disse, Kardec se debruçou e os espíritos se debruçaram sobre esse tema mais do que em todos os demais capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Não deve ser à toa. Vejam vocês os subtítulos. Depois que há um breve comentário do Kardec nesse tema, começam o que nós chamamos de instruções dos espíritos. Bem e mal sofrer. Vocês sabiam que a gente pode sofrer bem ou pode sofrer mal? Sim. Quando é que a gente sofre mal? Quando sofre e não aprende nada, reclamando e se queixando. O mal e o remédio. A felicidade não é deste mundo. Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Como ele era uma pessoa que não valia nada, passou pelo susto e não morreu. Os tormentos voluntários, que são um número bem grande na nossa vida. A ziquezira que a gente mesmo arruma para nós, com a nossa conduta invigilante. A desgraça real. O que é efetivamente desgraça aos olhos do mundo espiritual? Eles viram isso aqui. Depois, a melancolia. Todo mundo sabe o que é melancolia? Hoje se transformou em depressão. Mas aquela tristezinha que a gente sente às vezes, ficando meio assim, ai meu Deus, estou legal, papapá. Isso é a melancolia, que é também tratada no Evangelho segundo o Espiritismo. Provas voluntárias, o verdadeiro silício. Você sabe o que é silício? Silício é um instrumento de tortura, de autotortura,
usado por certas ordens da Igreja Católica durante um tempo. Eles colocavam aquilo, por exemplo, na perna, e conforme percebia que a tentação vinha, apertava o cilício para que através da dor pudesse expurgar a tentação do seu corpo. Dever-se-á por termo as provas do próximo? Eutanásia. Qual a visão da doutrina espírita sobre eutanásia? Continuando. Seria lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? O que vocês acham? Depois vocês leem o Evangelho. Sacrifício da própria vida. Proveito dos sofrimentos para outras pessoas. São temas vastíssimos e eu escolhi um que eu acho que vem bem ao encontro das insatisfações que vivemos agora. Qual é? A felicidade não é deste mundo. Ah, meu Deus, se não é desse mundo, o que é que eu estou fazendo aqui? Você está no lugar que você precisa, Zé filho. É aqui que você tem que ficar. Se você fosse de uma condição melhor, se estivesse numa condição superior, mais adequada ao progresso espiritual, estaria com certeza num mundo diferente. Mas por enquanto, nós estamos aqui, que é o mundo adequado para o nosso crescimento, em função das nossas condições e, acima de tudo, das nossas necessidades. E para falar sobre isso, essa ideia de felicidade não é deste mundo, não foi alguma coisa trazida pela doutrina espírita. Ela está na Bíblia e mais especificamente no Antigo Testamento, lá no livro do Eclesiastes, que vem logo depois dos Salmos. Olha que interessante, um livro atribuído a Salomão. Diz assim: eu disse a mim mesmo, venha a alegria, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Olha só as reflexões de Salomão. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Não sei como é que faz isso. Você enche o caco de vinho e fica sábio. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me de grandes projetos. Construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouro de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantorias e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço, a alegria que ele sentiu no trabalho. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. E daí então vem a conclusão das reflexões de Salomão de que a felicidade não é desse mundo. E vocês acham que a felicidade é desse mundo? É possível ser feliz no planeta Terra? Aí nós começamos a discussão do sexo dos anjos. O que é ser feliz? O que é felicidade? O que é felicidade para quem mora no Agreste, no sertão do Nordeste? Chuva, plantação, colheita, os bichinhos todos conseguindo sobreviver, mesmo na pobreza extrema em que vivem. O que é a felicidade para a pessoa que sai do lugar para fazer um assalto? Assalta, pega uma grana boa, ninguém é pego, ninguém é machucado, não tem que matar ninguém,
para ele isso é a felicidade. Então, vejam vocês, o que Jesus deixou claro? Que aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. O que é importante para você? Vocês já pararam para perceber o que significa a palavra importante? Já falei sobre isso uma vez aqui, eu acho, né? O que é importante para você? Importante é o que importa. Importar significa tirar de algum lugar fora e trazer para dentro. O que é importante para você? Quem que você gostaria e quer e deseja e se esforça para colocar dentro do seu coração e dentro da sua vida? Importante para você é ter muito dinheiro ou ter dinheiro no banco? Pode ser, por que não? Nós não conseguimos fazer nada sem dinheiro. O dinheiro é o que nós conseguimos, é o combustível para se comprar tudo que nós precisamos. Mas não pode ser alguma coisa tão importante ou mais importante do que os afetos, do que os amores, do que as necessidades que a nossa alma representa. A nossa alma não tem necessidade de dinheiro. E está cheio de santo canonizado na Igreja Católica, e uma grande porção deles, uma grande quantidade deles, absolutamente eram pessoas pobres e que abraçaram, como o caso, por exemplo, de São Francisco de Assis, que abraçaram a pobreza extrema de forma voluntária. Então, se a felicidade não é desse mundo, o que é que nós estamos fazendo aqui? Reflete essa mensagem aqui, foi trazida pelo cardeal Morlot, François Nicolas Madeleine, cardeal Morlot, em Paris, no ano de 1863. Ele coloca aqui, depois de algumas reflexões, que a Terra é um lugar de planeta, é um lugar de provas e de expiações. Provas e expiações significa dificuldade, lágrima, dor, esforço. Se o homem ajuizado, diz ele, se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Vocês já viram alguém? Nós temos um vício, né? E aí, como é que vai? Tudo bem? Nunca está tudo bem. Sempre alguma coisa não está tão bem assim. Está mais ou menos. Meu saldo bancário não está muito bom. Meu emprego não consigo, né, deslanchar, por exemplo. Eu trabalho com vendas. Eu trabalho numa casa que sou muito maltratado. Então, sempre tem alguma coisa que não está tão bem assim. Mas, apesar de todas essas dificuldades, qual é a fórmula, qual é um jeito, qual é a maneira que nós podemos entender, buscar, o que a doutrina espírita nos ensina para que essa vida aqui, neste planeta de expiação e de provas, seja tão feliz quanto possível? O que vocês acham? Quem está com vontade de falar, mas está com vergonha? Já viu? Já viu? Você quer falar alguma coisa? Ou sobre a pergunta que eu fiz, o que a gente pode fazer para ser feliz? Você acha que o Abílio vai falar? Fala, Ju. Isso que eles são primos, viu, Ju? Fala, Ju. Perfeito. Eu acho que a primeira providência que uma pessoa doente tem que tomar para conseguir descobrir, né, atingir a cura que ela necessita, qual é a primeira providência? É aceitar que está doente. Vocês concordam? Enquanto você não aceita que você está doente, você não tem condição de buscar cura. A partir do momento que você aceita, o passo seguinte é buscar auxílio. Nesse mundo, segundo Jesus, no mundo tereis tribulações. Primeiro ponto para nós começarmos a sermos tão felizes quanto possível no planeta Terra é reconhecer que muitas literaturas, ou quase todas as literaturas que têm essa finalidade de mostrar que nós somos iguais, que todos podem ser felizes, que todos podem ser ricos, que todos podem ser empresários, que todos podem ser empreendedores, que todo mundo pode ser milionário, etc, 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 é uma bobagem. Não dá para ser assim. Há um trecho no Evangelho, no Livro dos Espíritos, que se fala sobre a distribuição equânime das fortunas.
Eu vi isso uma vez, acreditem se quiser, num gibi do Tio Patinhas. Que o Patinhas, mais não sei qual concorrente dele, eles pegaram cada um uma moedinha de 1 centavo para ver o que ia acontecer. Eles não podiam fazer nada, não podiam usar sua fortuna. E aí, o talento, o esforço, o excesso, ou não digo excesso, mas o esforço desdobrado de um ou de outro, de cada pessoa, faz com que ela consiga os êxitos que ela está buscando atingir. O que significa isso? Não dá para você ser, nós teremos, infelizmente, pelo menos por muitos anos, só um Bill Gates, só um homem rico como ele. No Brasil é o Lehman, né, que é o homem mais rico do Brasil. Vai demorar para ter um homem tão rico quanto ele. Entretanto, deve ter um montão de gente, mesmo no nosso Brasil, na nossa cidade, na nossa rua, que vive dias mais felizes do que o Paulo Lehmann. Porque não é só o fato de você ser aquinhoado com muito dinheiro ou com muito poder que é sinônimo de felicidade. Eu acredito que a primeira regra para que possamos, de acordo com o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, de acordo com a doutrina espírita, a primeira regra é: olha, aqui não é um lugar para amadores. Viver na Terra não é um lugar para gente amadora. Viver na Terra é complexo. Vamos fazer uma retrospectiva rápida de quando nós nascemos. Eu sempre gosto de lembrar isso. Quem é que lembra quando nasceu? Eu lembro. É que me contaram, eu não lembro porque eu estava, né? Logo que você chega em casa, fica ali no quarto com a mamãe, com o papai, mama no peito da mamãe, carinho daqui, carinho de lá. Se você é o primeiro filho, como eu fui, todas as fotos. Veja, por exemplo, se você tem 3 filhos, veja quantas fotos tem do primeiro, quantas fotos tem do segundo, e terceiro, tadinho. Você vai fazer a retrospectiva, ai meu Deus, tem que tirar umas fotos para completar a retrospectiva. Você chega em casa, tá lá, mamando. Primeiro que na hora, o parto é um sofrimento horroroso. Freud e todos os grandes estudantes da psicanálise, da psiquiatria, da psicologia, deixaram isso muito claro. Você está bonitinho na barriga da sua mãe, 35 graus de temperatura, não come, não bebe, não faz xixi, não faz roupa, tudo ali, absolutamente no automático. Chega alguém, hoje em dia não se nasce mais, se é arrancar, alguém marca um dia que é conveniente para a mãe, que ela tem que parar e voltar a trabalhar tal dia, ou sei lá o quê, ou o médico que não quer saber de ser chamado de madrugada para um parto normal, vai para o hospital, corta a barriga, puxa, você dá um tapa, você sai daquela, tá no escurinho, aquela luz horrorosa em cima de você, um calor infinito, ou um frio danado dentro do centro cirúrgico, que está ali a friozinho, e você berra e chora, etc., e bota você no berçário. E você, meu Deus, eu fiquei 9 meses agarrado naquela barriga deliciosa. Me tiraram de lá, me deram um tapa, botaram uma roupa, eu tomei banho, um banho que não era a temperatura que eu gostava, e agora eu estou aqui sozinho com um monte de crianças chorando. A nossa vida é traumática desde o nascimento. A gente não esquece, mas para conseguir fecundar o óvulo da mamãe foi um trabalhão. Só você conseguiu, já foi uma vitória, mas não foi fácil. Teve que correr muito, teve que dar um jogo de corpo no que estava do lado para poder fecundar o óvulo e nascer. Aí cresceu, mitose, meiose, multiplicação celular, etc. Nasce e vem todo esse monte de sofrimento. Chega em casa, vai melhorar, agora vai para tudo melhor. Quando você está feliz dormindo lá, não. Os psicólogos dizem que a criança tem que ficar no quarto separado. Tira você de perto da mamãe e bota no quartinho separado. E você continua mamando, aquele contato delicioso com a sua mãe. Fala, não, tem que desmamar porque a mamãe tem que voltar ao trabalho. Ou então a mamãe não tem mais leite. As mulheres hoje em dia não têm quase leite. Eu não sei porquê, deve ter alguma explicação. Estivemos esse final de semana lá, cadê o Edson? Tá aí o Edson? O Edson, lá com a mãe do Lindomar. Um mamou até 2 anos e 8 meses, e o outro foi mais maneirinho, foi só 1 ano e meio. Você imaginou uma criança hoje em dia com 2 anos e 8 meses mamando no peito da mãe? E ela teve que dar de mamar para um monte de criança porque ela dava de mamar e continuava derramando o leite. Era uma abundância incrível.
Tudo está diferente, tudo está mudado. Mas aí a outra violência vai para o quarto, aí quando vai lá, tira o peito e bota a chupeta. Quando vai para a escola, não tem que tirar a chupeta, que agora, segundo a teoria de dos especialistas, nós estamos governados pelos especialistas. Toda vez que falarem, não, segundo o especialista, ai meu Deus, vai sobrar para mim. Toda vez que o especialista fala, a maioria das vezes, vai sobrar para você. Você vai, então, tem que tirar a chupeta e vai para a escola, e aí, vai, por exemplo, a Livinha, né? A Lívia da Sandra, veio para cá, ficou não sei quantas vezes com a mãe, uma filhadinha nossa, aí conseguiu uma vaga aqui na creche do Bênção de Paz. Trouxe para cá, tiveram que chamar a mãe para buscar. Ela chorava ininterruptamente, gritava, chama a mãe porque ela tem que fazer uma adaptação um pouquinho mais rebuscada. Não é fácil. Ah, a criança chorou, não é nada. É que é tudo muito doloroso, são sempre choques. Vejam agora essa tragédia que foi a morte do Boechat. E muita gente, eu ouvi colegas da própria rádio e da televisão falando, eu não tinha ideia da grandeza que esse homem possuía. Vi agora, lá nas demonstrações do Museu de Imagem e Som, nas gravações, nas mensagens, etc. Realmente, nossa vida é muito imprevisível. Só há uma coisa que nós temos certeza desde o momento que abrimos os olhos pela primeira vez: nós vamos morrer. Se nós nos lembrássemos disso mais vezes, não de forma tenebrosa, tétrica, não. Às vezes algumas brigas, algumas postulações nossas precisariam ser deixadas de lado. E aí o próprio cardeal Morlot diz assim: todavia, não deduzais das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não, certamente. Dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros, e dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. Essa a tarefa imensa, cuja execução cabe à nova doutrina que os Espíritos nos revelaram. Então, gente, dentro desse versículo que fala a respeito de bem-aventurados os aflitos, como todos nós passamos por aflições, na hora que estivermos sendo submetidos ao moinho da vida, aquela moenda que nos acaba com o coração, despedida de alguém amado, um amor que não é correspondido, uma demissão, uma traição, a falta de lealdade, tantas coisas às quais nós já fomos submetidos, lembremos-nos das palavras de Jesus: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. A consolação a que se refere Jesus, ela vai ser obtida quando? Não é para amanhã, não é para depois de amanhã. Via de regra, a consolação para valer, ela acontece lá na frente, depois que a gente desencarna. Por isso que a doutrina espírita não tem as casas lotadas com 500 mil pessoas no centro. Por quê? Aqui a gente fala sobre o Evangelho, fala sobre o Espiritismo, fala sobre as palavras de Jesus, mas isentas de ilusões. Não tem como você chegar: olha, eu estou passando por um grande problema, olha, faz tal coisa e o problema some. Isso não acontece. Nunca aconteceu e jamais vai acontecer. Nós passamos por dificuldades, por problemas, como disse Jesus: no mundo tereis tribulações. Ele disse: há necessidade de que venham os escândalos, mas ai daqueles por cujas mãos eles vierem. Ou seja, nós não estamos num mundo que se reserve apenas sombra e água fresca para as pessoas que aqui estão. Isso deve nos desestimular a viver em hipótese alguma. Quando a gente se assenhoreia dessa verdade de que as dificuldades são inevitáveis, mas a maneira de passar por elas, passar por a dificuldade, depende do esforço, do denodo, da perseverança de cada um, as coisas começam a ficar pelo menos palatáveis. Porque se não fosse assim,
não haveria nenhum tipo de estímulo para que continuássemos a viver. Por isso que um dos temas focalizados nesse capítulo é o suicídio. Nós vibramos na nossa sala há pouco em favor do irmão de 30 anos que tirou a própria vida ontem. E o pai e a mãe desesperados tendo que sepultar um filho que se enforcou ontem à noite. Não são apenas os jovens e os adolescentes. Nós estamos desaprendendo a viver e enfrentar as dificuldades. O Luiz Felipe Pondé e mesmo a Roseli Saião em suas colunas lá na Folha de São Paulo não cansam de alertar. Nós estamos criando, educando e colocando no mundo uma geração de crianças e de jovens despreparados. Porque a gente não quer que eles sofram. Eles não podem ter nenhum tipo de frustração, não podem ter nenhum tipo de decepção. Meu Deus, o que é isso? Quantas pessoas chegam em primeiro lugar em qualquer tipo de competição? Só uma. Todos os demais perdem. Então, você vai ser um vencedor. Tomara. Porque na realidade, a maioria de nós outros perde muito mais do que ganha. E é da vida. É da vida. A Renata é nutricionista, trabalha na linha da filosofia pós-farmacêutica do low carb. O low carb, das dietas de baixo teor de carboidratos, máximo de 50 gramas por dia, ele certinho, 50 gramas por dia de carboidratos. Ela vai e prescreve um tratamento para uma pessoa, por exemplo, para o Celso. O Celso vai lá, faz uma dieta tal, vem fazer o retorno depois de 30 dias. Nossa, emagreceu 2,5 kg, que maravilha! Aí o Edson faz o mesmo tratamento, vem depois do retorno, e aí como é que foi, Edson? Emagreci só 1,8 kg. Por que alguns mais, outros menos? Tem um monte de fatores que interferem. Então essa mania que nós vemos por aí em livros, em discursos, até mesmo em religiões, de querer colocar que nós todos somos iguais, só que diferentes. Somos absolutamente diferentes dentro da nossa igualdade. E a medicina do futuro não vai mais tratar doenças, vai tratar de doentes. Vai cuidar da pessoa em sua integralidade. Quais são as suas qualidades e necessidades metabólicas? Porque uma pessoa, de repente, tem um metabolismo basal, que é aquilo que a gente precisa para poder viver, né, gente? Sem fazer nada. O metabolismo basal da pessoa, 2.000 quilocalorias por dia. Ou calorias, para ficar mais fácil. 2.000 calorias por dia. Uma outra pessoa, que às vezes é bem mais magra, inclusive, precisa de 2.300. Então, não funciona a coisa igual para uma pessoa, porque nós somos extremamente diferentes dentro da nossa igualdade. Então, para que nós consigamos descobrir por que a felicidade não é desse mundo, que é muito fácil, quase está vivo, nós precisamos entender, aceitar as nossas diferenças e trabalhar para que elas sejam absolutamente irrelevantes para a nossa vida. Estamos assistindo, eu não sei se terminou, quando para cá não tinha terminado, o julgamento no STF, uma bobagem inominável. A Corte Constitucional do Brasil está decidindo se vai criminalizar ou não o crime de injúria, homofobia, etc., transexuais, etc. Isso jamais deveria ser objeto de preocupação da Corte Constitucional. Isso é o problema do parlamento. Mas no Brasil, o parlamento nosso não vale nada, faz muito tempo. Está recheado de pessoas que não estão nem aí com o nosso país, nem só com o presente, muito menos com o futuro. E aí o tribunal tem que tomar essa função. Mas aí, por que se chegou a esse tipo de necessidade da Corte Constitucional decidir se é ou não é? Porque, gente, eu falava há pouco com os trabalhadores lá na nossa sala de bases. Quanto mais involuído, quanto mais atrasado um povo, mais leis ele precisa. Vejam o tamanho da Constituição da Inglaterra, que sequer é colocada no papel. No Brasil são 200 e tantos artigos, um monte, mais ainda a parte dos dispositivos, das coisas transitórias, etc. É uma bobagem.
Ah, mas é homicídio ou não é homicídio? É feminicídio. Nós precisávamos ter feminicídio. Tem que ter feminicídio porque as pessoas matam porque a mulher é mulher. E agora, de repente, tem que ter crime contra a homofobia porque as pessoas não conseguem conviver com o homossexual. Eu pergunto para vocês, para você, meu irmão, para minha irmã, o fato da pessoa ser ou não ser homossexual, homofóbico, homossexual ou não, de ser gay, ser lésbico, ser transexual, ser etc, etc, muda o que na sua dieta? Afeta o que o seu saldo bancário? Até por uma questão de inteligência, não é possível que nos importemos tanto com algo que não nos diz absolutamente respeito algum. Mas não, nós caçamos confusão dia e noite sem parar. Ah, esse pensamento aqui, eu não concordo em hipótese alguma e vou responder. Não responda. Está ali no Evangelho, na Bíblia, o homem de bem não se senta na roda dos escarnecedores. Há pessoas que estão aí apenas para escarnecer, para expandir o seu azedume, e ninguém pode dar aquilo que não tem. As pessoas só conseguem dar daquilo que tem. Quando a pessoa tem um monte de ideias preconceituosas dentro de si, porque foi criada assim, porque não teve acesso a outro tipo de linha de pensamento. A Adriana é cheia de... Eu estava fazendo uma palestra um dia, viu? A Adriana é cheia de histórias que ilustram bem as diferenças das crianças que chegam para a creche. Para a creche e para o projeto José de Anchieta. Uma que ela poderia fazer uma palestra, vou dar um spoiler, foi quando nós recebemos, quando o nosso projeto José de Anchieta teve que receber as crianças que não eram, ele só recebia, desde 2005, só as crianças que tinham sido cuidadas pela creche, né, Eduardo? Aí, a partir de 2 anos, né, de 2017? Acho que nem tudo isso. Entendeu isso, né? Acho que o ano passado. Agora vamos ter que receber as crianças. Oi? Ano passado. 2018 ano passado. Acho que foi isso mesmo, né, Adri? Aí abriu para começar a receber as crianças aqui, 2017, 2018. Aí o que aconteceu? As crianças vinham com casco e tudo. Então todo aquele mecanismo, maneira de lidar, maneira de tratar, tudo que nós já estávamos acostumados, a Adriana especialmente e as demais educadoras, teve que ser revisto. Porque as crianças, aquele que eles conhecem, quer bater, quer xingar, quer ofender, etc, etc. As coisas não são fáceis. E não há alternativa diante dessa dificuldade toda que não seja a lei de amor. Por que a lei de amor é uma lei? Porque ela está gravada, segundo a doutrina dos Espíritos, e o Caio lembrou bem na preparação nossa do passe, onde está gravada a lei divina? Em nossa consciência. Todos nós sabemos, em tese, o que é certo e o que é errado. Todos nós sabemos o que nós podemos fazer e o que devemos evitar. E cada vez que a gente, diante de qualquer tipo de circunstância, diante de qualquer tipo de situação, nós não conseguimos usar da solução, da alternativa mais amorosa possível, nós estamos infringindo a lei. Quem infringe a lei comete um delito, comete um crime e vai ter que responder por isso. Ah, meu Deus, mas o que será que eu fiz? Não pergunta, que um dia vai que ele responde. Você não vai gostar da resposta. Nós não somos criaturas angelicais. Se fôssemos, não estávamos na terra. Não é? Então, essa coisa de felicidade, de buscar a felicidade, ninguém deve jamais se abster de procurar passar dias felizes, de sair com a família, de viajar com a família, de ter férias, né, Eduardo? De tomar um bom vinho, comer um bom bife, ou comer um delicioso soufflé de abobrinha, um bom torresmo, que é o que o Edson faz afora. Ninguém deve se abster disso. Mas, na realidade, sabendo sempre que a qualquer momento nós podemos receber algum tipo de novidade, de notícia, ou enfrentar uma situação que a gente não gostaria de estar enfrentando. Porque Jesus deixou claro: no mundo tereis tribulações. Quem aqui teve qualquer tipo de tribulação hoje, levante a mão. Um ovo que você queria que ficasse cozido e ficou mole. É uma tribulação sua.
Você foi pegar o ônibus e chegou, passou das 7h18, você sabe que o das 7h25 você vai chegar atrasado no seu trabalho. É uma tribulação. Quem acordou atrasado? É horrível acordar atrasado, não é? É um horror, eu detesto. Mas às vezes acontece. Se você não souber como enfrentar essa tribulação, todo o restante do seu dia vai ser uma porcaria. Todas essas ponderações, essas dicas, essas orientações estão inseridas no Sermão da Montanha. Ele começa com as bem-aventuranças e desenvolve o tema. Quando ele fala, os olhos são o espelho da vossa alma. Se teus olhos forem bons, todo o teu interior será bom. Mas se teus olhos forem maus, todo o teu interior será de trevas. E quão densas serão as trevas dentro de ti. Vocês conhecem alguém que só reclama? Vocês conhecem alguém que só vê o negativo em todas as situações? Vocês conhecem alguém que minha nossa, tem o lip hard da vida? O pior, gente, é quando esse cara está dentro de você. O pior é quando você encontra com ele todos os dias ou em vários dias, quando logo de manhã olha para o espelho, aquele cara bonito, aquela moça linda, puxadinha, cada pedra dormindo, etc. E você já sabe, gente, como você reclama, como você se queixa. E quando você reclama, você está clamando duas vezes. É igual a pessoa ressentida, que sente mais de uma vez o mesmo sentimento. Nós estamos cercados por ressentidos. Pessoas que tornam a vida da gente muito mais difícil, porque nós somos gregários, nós estamos aí para viver uns do lado dos outros, e nós precisamos dos outros. Mas vem a lei de amor, e nós aprendemos com a doutrina espírita abençoada, que fora da caridade não há salvação. E nós aprendemos que com Jesus, que o homem ajuda o homem através do próprio homem. Vamos a cada dia lembrar que as tribulações estão aí, podem acontecer conosco a qualquer momento, mas nós continuamos a ser filhos de Deus. Nós continuamos a ser criaturas talhadas e destinadas ao sucesso, ao triunfo. Esse triunfo e esse sucesso não acontecerão na presente encarnação em 100 míseros anos, se por acaso vivemos, mas é algo ligado ao nosso futuro eterno, à eternidade que nos aguarda. Então, sejamos criaturas inteligentes. É nesse momento que você entende por que a doutrina espírita é o consolador prometido. Eu sei que não vou ser feliz agora, mas eu serei um dia, porque eu não sou um espírito que acabará quando for colocado dentro de um caixão. Nós somos destinados a uma coisa gloriosa, a uma elevação absolutamente incomparável que sequer conseguimos imaginar. Então desprendamos-nos da ideia imediatista do tudo ao mesmo tempo agora, porque isso só está nos adoecendo e nos tornando cada vez mais infelizes e mais tristes. Que Jesus possa nos abençoar, que cada um de vocês que aqui se encontram receba nesse instante uma bênção das mais especiais, trazidas pelos benfeitores que estão trabalhando aqui desde as primeiras horas dessa quinta-feira. Quem está doente, lenitivo para suas dores. Quem está aflito, consolo para suas aflições. Quem está com o coração apertado pela perda de alguém, por um emprego que não chega, pelo desentendimento no lar, que o remédio seja aplicado agora. E não há nenhum remédio que se equipare ao amor de Jesus e ao que nosso Deus querido Pai deseja e reserva para cada um de nós. Muito obrigado e uma ótima noite.